Fala, meus queridos, vamos começar aí mais um vídeo. Eu vou mostrar aqui, pessoal, um projeto que eu fiz recente e é bem oportuno para mostrar para vocês como trabalhar com formatos grandes que vão ser compatíveis tanto com o Illustrator, né, que é o software que a gente trabalha aqui, e está salvando também com compatibilidade com o Corel sem ter nenhuma limitação. Falando em limitação, uma coisa que vocês devem saber, né, que é importante saber disso, é que quando você trabalha com arquivos maiores que 577.95, que eu até vim pegar minha colinha aqui da comunidade do Illustrator, o que acontece? Esse limite ele não é um limite real, é como se fosse um limite imaginário, né? Só que daí na prática, quando a gente leva o documento para o Corel, não é assim que funciona. Então a gente consegue até, por exemplo, trabalhar com densidades altas, como por exemplo 300 dpi, que é o formato que a gente está aqui nesse documento, e usar essa medida aqui de 906 por 110. Isso é um tamanho aqui, eu acho que ele está até maior por causa da imagem que está incorporada aqui. A gente pode cortar aqui para ficar... Vai servir por exemplo, tá? Vai servir por exemplo aqui esse recorte da imagem. Então eu tenho que deixar certinho, tá? Então a gente dá um Ctrl A aqui. Então a gente está com 900.9 milímetros ali por 1,10. O que é importante a gente lembrar esse valor, esse tamanho? É importante a gente lembrar porque a gente vai fazer o fechamento desse arquivo e eu não vou entrar no mérito ali de converter em contornos, verificar nada. A gente vai simplesmente pegar, digamos que está com o arquivo pronto e quer salvar, quer mandar para a gráfica. Então vamos lá. Arquivo, salvar como. E aqui nessa parte a gente cria já uma versão, né, uma versão 2 do que a gente está trabalhando. E aqui eu vou selecionar a versão PDF para mostrar para vocês o que acontece quando você salva ele desrespeitando esse limite que seria ali o 577.95, né? E aqui eu já vou, para não ter que criar mais um arquivo, ficar muito longo o vídeo, eu vou acrescentar aqui a configuração minha, tá? Então aqui a gente tem o padrão do Illustrator, a gente vai usar o personalizado para a gente tirar as compactações aí do documento. Então eu vou marcar tudo, nenhum, tá? Nenhum, tá? Mais a versão ali do PDF seria o padrão do Illustrator, só que sem a compactação. Essas outras versões aqui, tem algumas que alguns designers recomendam, mas na prática, pessoal, para quando chega lá na ponta da gráfica, o recomendado é fazer dessa forma que eu estou fazendo, tá? Salvar como. Bom, o documento foi salvo. Aqui eu tinha deixado um exemplo aqui, mas vamos começar do zero, né? Vou abrir aqui o documento. Então aqui, esse documento é o V2, né? A gente vai carregar ele aqui em curvas, tá? Então, ok. E beleza, né? Rodou, abriu o arquivo, mesmo com aquela limitação, ele não cortou a imagem. Só que tem um porém. Eu não sei se chega essa notificação para vocês quando vocês vão salvar, mas ele vai reduzir 10 vezes o tamanho do arquivo total. De tudo que você trabalhou dentro do Illustrator, ele vai reduzir. Então, aqueles 900 vão virar 90, aqueles 110 vai virar 11. Então, quando a gente coloca aqui na unidade de centímetros, a gente tem aqui, ó, 90 por 11. Então, como que a gente resolve, né? Poxa, eu tenho o Corel no meu computador também, está acontecendo essa situação, como que eu resolvo esse problema, né? Porque senão se eu mandar assim para a gráfica, eles rodar, não vai dar certo e ainda vou ficar com um prejuízo a pagar, né? Então, qual que é a dica aqui? A gente vai vir aqui e criar a dimensão, ela até fica salvo aqui, né? Mas seria 900, né? A nossa largura por 110, que é o que a gente está trabalhando atual, né? A gente coloca a resolução em 300, que é o que eu estou usando lá. Não vamos entrar em questão de estar muito ou pouco para esse arquivo, tá? Só para a gente fazer rápido. Modo de cores primárias também, né? Aqui eu vou colocar teste. E a gente vai dar um OK aqui. E por que não dá para fazer diretamente, né, a escala? A gente escalar, dar um Ctrl A aqui e aumentar, colocar 900 por 110. Não dá pelo simples fato de que se a gente salvar ele assim, o Canva, que seria essa parte aqui do documento, né?
que seria a prancheta lá do Illustrator, ela, quando a gente salvar em PDF pelo Corel, né, se a gente salvar em PDF, a gente não consegue mais trabalhar com o arquivo porque ele vai cortar esse tamanho aqui. Então vai bugar tudo, não vai conseguir abrir no Illustrator nem no navegador. Então, para evitar esse tipo de problema, a gente vem aqui na área de teste, né, na página que a gente fez agora. Vou dar um Ctrl A primeiro aqui. A gente vai copiar tudo que está aqui no arquivo original, que está pequenininho. Então, ó, já ficou pequenininho aqui também. Só que, vamos dizer assim, que você está trabalhando com medidas que não são exatas. Vamos dizer assim, que fosse 325 por 298. Números que não são, que são quebrados. É legal essa dica e ela serve para outros softwares, tá? Não é só no Corel, não é só no Illustrator. Funciona em vários. A gente dá um asterisco e digita 10. A gente está multiplicando o valor que a gente tem por 10. Então a gente faz o mesmo processo na parte de baixo, asterisco 10. A gente vai apertar o Enter e problema resolvido. A gente pode salvar. Ah, e outra coisa, a gente poderia salvar em um formato Corel, aqui CDR20, por exemplo, e funcionaria, tá? Funcionaria mesmo com o Canva pequenininho lá, não ia atrapalhar. Mas, por precaução, melhor salvar do jeito que vai funcionar em outro formato também. A gente pode salvar isso aqui em PDF, né? Então, a gente salva em PDF e ele vai funcionar normalmente. Se a gente tentar abrir lá no Illustrator não vai ter problema. Que nem aqui, se a gente salvar isso aqui em PDF, ele já vai cortar lá e não vai dar para trabalhar com arquivo. Então, essa limitação aí do Illustrator é um pouquinho chata, tá? Acontece, mas é o que torna o software também otimizado, né? Tem que entender esse lado. E a questão da resolução, perdeu qualidade, né? Muitos devem estar com essa dúvida, né? E não, a qualidade ela fica preservada, você vai conseguir uma qualidade muito boa, não vai ter nenhum problema com questão de qualidade. Por isso que a gente reduz lá, anula a compactação do documento, né? Para a gente não perder qualidade. Então aqui a gente vai abrir esse arquivo que a gente fez agora lá no teste, né? No caso que esse documento aqui, a gente pode abrir no navegador primeiramente só para ver como que ficou, né? Aí fica com esse recordinho aqui embaixo. Eu não me lembro por que tá ficando assim, mas acho que a dimensão não é exatamente aquela, acho que é um pouquinho menor. Mas enfim, funciona muito bem, né? Eu acho que é bem pequenininha a tarjinha que ficou. E fica legal, né? Agora a gente abriu no navegador, vamos abrir no Illustrator. Ah, e outra coisa, ele ficou menor o arquivo, mas porém ele tá com uma qualidade muito boa, tá? Então olha só, aqui a gente já repara que aquele problema que tem a limitação dos 577 acaba impactando no sentido reverso da coisa, né? Olha só, a gente está com 508, né? Ele nem chegou a bater o limite, mas acho que aqui a área trabalhável, né? Eu acho que ela vai dar aquele limite lá do próprio Illustrator. Vamos ver aqui. É isso, pessoal. 577 é o limite. Então aqui, se você salva, ainda você tem esse problema, né? Você não consegue resolver esse problema da dimensão. Porém, a gente não precisa fazer o retorno do Corel para cá, né? Não tem essa necessidade. Até porque você poderia resolver isso salvando em outro formato, né? Lá pelo formato IPS que eu vou mostrar para vocês agora. Então, eu vou fechar aqui. Claro, você já não consegue mais trabalhar com arquivo de retorno, né? Retornar a exportação para cá não daria certo. Porém, eu não cheguei a mexer nas camadas aqui, tá, pessoal? Mas para o vídeo não ficar longo, vamos considerar que a gente mantém o arquivo que foi original, exportado, né, salvo para PDF pelo Illustrator, e a gente vem aqui depois e faz essa alteração bem simples, bem rápida para fazer também, quando está com pressa, isso aqui é bem tranquilo de fazer. Agora a gente vai fazer uma outra alternativa para quem não tem o Corel. Então, digamos que você não tem o CorelDRAW e você precisa mandar para a gráfica e você descobriu agora que esse problema pode te atrapalhar. Então, primeira coisa que tem que ser feita, né? Arquivo, salvar como, aí a gente marca aqui o IPS, né? E vamos gravar esse IPS aí, esse capsulado com 8 bits transparente, né? Aqui eu não vou alterar nada, tá, pessoal? Eu não costumo trabalhar muito com esse formato de arquivo.
mas ele vai funcionar, tá? Vamos abrir aqui o documento. Feito, né? Então aqui a gente tem o IPS, a gente vai abrir ele aqui em curvas. E pô, funcionou também, né? Agora a gente tem que ver se a medida tá correta. Vamos dar Ctrl A. A medida está correta, olha só. É o único formato, pessoal, que retorna o tamanho real pro Corel, tá? Porém, vale ressaltar que existem várias peças que podem se tornar incompatíveis e pode bugar aí no seu projeto. Então, se for um projeto muito complexo, eu recomendo que vocês façam a exportação direta ou, de preferência, vocês tenham o Corel para poder preparar o final do arquivo, né? Mas se for um arquivo simples que nem esse daqui, é simples de resolver. Aqui eu deixei de forma proposital essas figuras aqui para vocês verem o que acontece se você deixar algum vetor, arquivos em vetor, nas camadas abaixo da imagem. Então, se você deixar um vetor ali nessa camiseta que é igual essa aqui, ó, olha o que acaba acontecendo, né? E você pode tentar apagar as linhas que não dá, porque a gente já tá falando de bitmaps aqui, né? Então, quando você pega, por exemplo, a composição da peça aqui, ó, né? Você tem fatias, né? Então, tá tudo fatiado aqui dentro. Então, tudo que tá por trás que é vetor acaba fazendo esse mesclado e acaba estragando aí a arte, né? O que dá para fazer para resolver? Primeiramente, certificar que não tem, além do retângulo, né, que seria a parte aqui que a gente tem para trabalhar de background, você não deixar nenhum tipo de vetor evadindo o espaço da imagem no fundo, né? Agora, tudo que está na frente, que está em vetor, ele não fatia. Pode reparar que não foi fatiado essas partes, porque a gente não tem necessidade de fazer isso para poder escalar, né, o projeto inteiro. Então, quando você pega aqui as imagens, ela tá perfeita, mas se você olhar bem aqui tem uma linha, só que essa linha ela não fica visível de perto, de perto sim, né, no caso. Mas colocou a placa lá no estabelecimento, já não dá para enxergar mais de longe, entendeu? Então isso aqui não é um problema, não é um problema. Porém, você deixar ali os vetores atrás é um problema. Então, dá para resolver, só que você tem que considerar esses tipos de obstáculo ali para poder fechar esse arquivo sem nenhuma complicação, tá? Então, o ideal é que você tenha na sua máquina tanto o Illustrator como o CorelDRAW. Vai trabalhar com fechamento com impressão, tem que ter o CorelDRAW na máquina, sim. Praticamente, não digo que é uma obrigação, mas você pode estar evitando alguns prejuízos e dores de cabeça futuras, né? Então, essa dica aí, se você gostou, deixa o like no vídeo. E claro, né, pessoal, das alternativas que a gente tem hoje dentro do Illustrator e dentro do Corel para trabalhar, esse é o método mais fácil, o método certeiro que você não vai ter problema, é salvar em PDF, fazer a escala lá do arquivo e também, né, sempre compara. É bom vocês terem o CorelDRAW na máquina para poder comparar a versão que foi criada no Illustrator como que ela se comporta dentro do Corel, porque não são só esses problemas que vão ocasionar aí em fechamentos. Tem alguns objetos dinâmicos que também acabam dando problema de compatibilidade com o Corel. Então, estudem um pouquinho sobre isso, faz os testes porque vale a pena. Senão vocês vão acabar se complicando com esses fechamentos. Então, gostou do vídeo aí? Se não é inscrito, se inscreve aí que eu vou subir mais vídeos falando sobre fechamentos aí que tá bem legal, tá? Então, forte abraço aí, valeu!